Vamos desligar o microfone, a gente abre para pergunta sempre, ou vamos usar o chat para também fazer aquela interação, conversar com as pessoas. Deixa a câmera aberta, vamos se rever um pouquinho, né? Não tem problema se o cabelo tá bagunçado, se tá com cabelo sem cortar, barba por fazer, não tem problema. Vamos usar as reações aqui do Zoom, né? E usar o chat também. E a Gabi já está gravando, que a gente vai disponibilizar para as pessoas que não conseguiram assistir, tá? E aí, o que temos hoje? Temos muitos convidados, muito bacana. Eu sou a Fabi, para quem não me conhece, eu trabalho no time de comunicação com a Gabi, com o Marcelo, com a Tati, com a Claudinha. A gente é um time bastante forte aí e tem trazido todo esse material, esse conteúdo para vocês. E a gente tem convidados super especiais de todas as nossas unidades de negócio, que é a Kim Barbosa Geradores, a Mari Marcondes vai falar sobre peças, ela é do time líder de NAPO, o Tiago Costa vai falar, né, vai contar para a gente um pouquinho desse mundo de motores, que é o coração aí da nossa empresa, e o Marcos Azambuja vai falar de DCB, da distribuição, de tudo que a Cummins produz, tá? E principalmente do relacionamento com o cliente, que aí é o ponto mais importante do nosso negócio. No final da live, durante a live, a gente vai soltar aí uma pesquisa de satisfação. É bastante importante que vocês respondam, enviem sugestões para os próximos temas, que a gente consegue preparar uma programação bastante bacana para todo mundo. E, finalmente, o tema de hoje, antes de eu passar aqui a bola para Kim, porque os nossos produtos são essenciais durante esse período, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar aí de algumas coisas, mas nada mais importante do que a gente ouvir dos nossos especialistas. Então, vou parar de compartilhar aqui, vou chamar a Kim para compartilhar sobre geradores, ela vai falar um pouquinho sobre esse mundo de geradores. Pode projetar a sua tela, Kim. Obrigada. Você já consegue ver minha tela? Já. Vai Então que é legal. tua. Então vamos lá, muito obrigada a todos pela participação, Gabi e Fábio pelo convite. Super legal a ideia de falar por que é tão importante, né, os nossos produtos nesse período de pandemia. A gente já está trabalhando remoto, longe da fábrica, sem muita interação com as pessoas, e aí dá um conforto saber que a Cummins está ajudando e faz parte dessa luta contra esse momento tão difícil. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os grupos geradores e como a gente está utilizando eles no combate à pandemia e como a gente está ajudando a sociedade a passar por essa fase. Um conceito que a gente sempre fala sobre os nossos geradores é o The Power of One, que nada mais é do que o conjunto grupo motogerador, que a gente chama, ele é formado por todos os componentes desenvolvidos pela Cummins, ou seja, tanto base é projetada pela Cummins, o radiador, nossa engenharia dimensiona e pede para um parceiro fazer, mas o motor, o alternador, o controle, os filtros, o turbo, todos esses componentes principais são produtos Cummins, são feitos pela nossa empresa. E aí é o que a gente conhece como The Power of One. Então, a gente tem uma garantia só, um equipamento completo. A gente não precisa, se um cliente compra, ele não precisa falar com uma marca que é responsável pelo motor, com uma segunda marca que é responsável pelo alternador, um terceiro fabricante que é o controle. Quando a gente fala de grupos geradores Cummins, ele tem um ponto de contato, que é a Cummins. E os nossos geradores, eles estão aplicados em uma infinidade de lugares diferentes, gerando energia, seja de modo contínuo ou em modo emergência, que é quando a concessionária tem uma falha, e aí ela cai, os grupos geradores começam a funcionar e geram energia. A gente tem uma infinidade de aplicações, mas hoje, em combate à pandemia, a gente tem alguns cases especiais. Todas essas fotos que eu estou mostrando, que eu vou mostrar, né, são reais, de agora, do período da pandemia, que a rede de distribuição me mandou. Então, esse primeiro é um hospital em Belém, que tem 9 geradores, modelo C500, que são geradores, esse modelo a gente fabrica aqui na nossa fábrica do Brasil. A instalação ficou linda, ficou super bonito, e está tocando
um dos hospitais que tem vários leitos dedicados especificamente ao tratamento da Covid-19. Essa outra foto também o distribuidor me mandou, foi a DCML, fica lá em Belo Horizonte, e são 2 geradores que estavam chegando para um hospital de campanha também, para o combate do coronavírus. Então, esse aqui eram 2 C600D6, modelo que a gente também fabrica aqui na nossa planta do Brasil, e aí estava chegando o pessoal empurrando justamente para conseguir montar o mais rápido possível e deixar o hospital de campanha pronto a tempo para atender toda a sociedade. Aqui é uma outra foto que a gente tem aqui de São Paulo mesmo, que é o hospital de campanha lá do Ibirapuera. Aqui embaixo a gente tem 4 geradores da Cummins, tem uns outros amarelinhos ali, mas não vamos focar nisso, vamos focar nos verdinhos. São os geradores da Cummins, a gente consegue ver um Czão bem grande no teto, está escrito Cummins, e são máquinas grandes também, para gerar energia, caso tenha alguma falha da rede principal, para o hospital de campanha que a gente tem ali no Ibirapuera. Mas o hospital de campanha, o hospital são coisas aparentemente meio óbvias que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa em gerador e pandemia. Mas existem outras aplicações que para a gente é fundamental. Se a gente pensar em data center, centros de dados, está todo mundo trabalhando em casa hoje. Está todo mundo fazendo compra online. Ninguém está saindo de casa, seja para comprar comida, ou porque bateu aquele TED e fala, vou comprar uma roupinha aqui na internet porque estava a fim de fazer alguma coisa diferente. Então, a gente precisa desse acesso à internet e para ter esse acesso, a gente precisa desses data centers. Seja para a internet via computador, seja a parte de telefonia, porque está todo mundo o tempo inteiro no celular, WhatsApp, e manda mensagem, e entra em rede social. Então, data center também, nesse período de pandemia, está sendo fundamental. Imagina cair a energia e todo mundo ficar sem internet. Aí é pandemia de novo, pandemia pelo coronavírus e pandemia porque acabou a internet para o pessoal trabalhar. Esse é um caso que a gente tem no Paraná, então o data center da Oi. A gente tem 3 geradores aqui, é o modelo C750D6. Quem fez a instalação e a venda foi o distribuidor DCCO, lá do Centro-Oeste. E esses modelos já não são mais produzidos no Brasil, mas são modelos importados. Outra instalação que ficou linda. Kim, deixa eu te fazer uma pergunta aí, voltando um pouquinho para os hospitais de campanha, né? A Eli está perguntando se os geradores para os hospitais de campanha, eles foram vendidos ou alugados. Eu acho que o Jordão também consegue ajudar um pouquinho pela DCB. O Jordão tá aí, mas teve as 2 aplicações. O Jordão Sim. Pode até complementar, mas a gente teve os 2 casos. Tanto que foram comprados, então... Quando entrava na nossa linha de montagem, o pessoal fez até um prisma, um indicativo para colocar em cima do gerador para dizer que aquele era um gerador para combate à pandemia, então que ele iria ser destinado a um hospital, a um data center. Então ele tinha até prioridade na nossa linha de montagem. Uhum. Mas também existiam casos de locação, então... Você tem gerador aí no estoque para me alugar? Tenho. Então, traz para cá, instala que a gente já vai começar a gerar energia. Então, tem os 2 casos. Inclusive, o hospital de campanha de Guarulhos, eu acho que foi um rental, né, que eles pegaram. Se eu não me engano, foi um gerador da Cummins, mas acho que era modelo rental, se eu não me engano. Porque foi logo no comecinho, quando eles começaram a montar aqui, chegou pra gente que eles, né, essa foto do nosso verdinho lá. Se me permite um comentário, já que você me puxou aí, então, interromper essa sua linda apresentação. É verdadeiro isso. Nós tivemos aí situações, porque a nossa unidade de São Paulo, da DCB, ela não faz locação diretamente, né? Nós só fazemos vendas. No passado já tivemos locação. Mas hoje em dia, nós temos muitos clientes nossos, inclusive bons clientes, que compram várias máquinas conosco e fazem locação. Então, nesse momento de pandemia, boa parte, né, dos negócios que saíram para esse atendimento foram através desses nossos parceiros, fazendo locação,
mas muitos deles com equipamentos nossos, tá? Foi o caso lá do AMB, nós tivemos casos também lá do Ibirapuera, enfim, foram vários, tá? Não, é bem legal isso. Eu até conversando com outro distribuidor, a DCML, um engenheiro de aplicação me ligou, ele queria umas informações sobre o gerador, uns diagramas para passar para ele, e eu falei, não, tá bom, eu te passo. Ele falou, mas tem que ser muito urgente, porque é um gerador que a gente está mandando para o Pará, e o cliente está tão desesperado que ele acionou, que era para um hospital de campanha, ele falou, ele acionou a Força Aérea está vindo buscar o gerador. Eu falei, meu Deus do céu, calma que eu estou te mandando. Então, a gente tem vários casos bem legais aqui, e provando que a gente está efetivo na luta da sociedade aqui contra o Covid-19. Sim, o tempo de resposta, eu acho que nesses casos tem que ser muito maior do que geralmente a gente tem para uma venda normal, entre aspas, de gerador. Tem uma pergunta do Gilberto. O Brasil tem deficiência na distribuição de energia elétrica. Por quanto tempo a gente percebe que o terreno para venda dos nossos produtos pode utilizar essa mesma estratégia, né, que é a deficiência? E ele ainda coloca, né, dependendo dos projetos em distribuição, a gente tem que mudar de estratégia. Aí eu acho que já parte um pouquinho mais para o caminho do Jordão aí, do time dele. Bom, um ponto importante aí, mais uma vez, né, estou interrompendo, mas Imagina, quero Jordão. contribuir. Um ponto importante aí a distribuição de energia elétrica é um ponto bastante crítico e delicado no nosso país, tá? Porém, o nosso foco principal hoje não é criar ou atuar em grandes plantas, apesar de que existe essa possibilidade, tá? Mas a nível Brasil, muitas plantas de grande porte chegam a utilizar turbinas a gás, até pelo potencial, ou então até máquinas de grande porte, como máquinas de 8 mega, 9 mega, que não é o caso do nosso portfólio de produtos. Então, o nosso alvo principal foi e continua sendo energia de stand-by, né, ou sistemas backup, justamente porque não só a distribuição de energia ela ainda continua tendo problemas a nível Brasil, isso não é particularidade de uma ou de outra região, mas principalmente porque muitos sistemas ou muitas empresas hoje necessitam, e até existe a exigência de redundâncias de backup de energia. Então, nós temos, por exemplo, caso onde vendemos grupos geradores, esse exemplo da foto aí, o data center, provavelmente ele vai rodar muito pouco tempo durante o ano, mas essa não é a função principal dele. A função principal dele é estar disponível 100% quando exigir. Então, esse é o detalhe. Então, a gente está sempre acompanhando essa situação da deficiência elétrica, mas, acima de tudo, hoje o maior, vamos dizer assim, potencial de oportunidade que nós temos é a energia de backup. É isso aí. Legal, muito bom. Kim? Então, a próxima que eu tenho aqui também é um data center, também era da DCCO. Esse, no caso, agora é em Santa Catarina, também é da Oi. E eram duas máquinas 2C450 D6. São modelos, esses dois já são modelos que a gente produz aqui na nossa planta de Guarulhos. E aí a gente tem várias outras aplicações que a gente pode colocar. A gente tem um tempo curto porque vamos passar por todas as nossas unidades, né? Mas a gente tem várias outras aplicações de grupo gerador. Então, a gente pode falar de supermercado. O supermercado não pode ficar sem energia. Se acabou a energia da concessionária, precisa de uma fonte de emergência, porque imagina a carne e toda a parte de refrigeração, se não tem energia elétrica, vai tudo começar a estragar, não pode, é fundamental. A parte de clínica laboratorial também. Então, muitos testes hoje estão sendo feitos para saber se está com Covid ou não, né? Se a pessoa está infectada. E eu acho que todo mundo chegou a acompanhar uma época que passou no jornal que algumas clínicas, a Fiocruz não estava sabendo armazenar direito e tudo mais. Então, é extremamente importante um grupo gerador. Clínica veterinária, quem tem cachorrinho ou gatinho ou animais de estimação sabe que na hora que eles ficam doentes é aquele aperto no coração, meu Deus, o que eu faço?
não posso chegar numa clínica veterinária e não ter energia para cuidar. Então, aumentaram, a gente tem essas aplicações, farmácia também, e uma que é bem legal, que é a distribuidora aqui de São Paulo, a DCB, que faz bastante, é essa parte de veículos, carros de imprensa. Então, a gente tem aqui um exemplo que é o carro da Globo, e aqui atrás a gente tem um geradorzinho. Então, para esse carro conseguir ficar se movimentando, fazer transmissão ao vivo de um lugar de outro, ele precisa de uma fonte de energia elétrica. E essa fonte de energia elétrica é um grupo gerador da Cummins. Bom, essas são algumas aplicações que eu comentei sobre os geradores. Eu expliquei que a gente tem essa definição que é o The Power of One. E o coração do nosso gerador é o motor, que também é o coração da nossa companhia. Então, para falar um pouquinho mais sobre o motor, eu vou chamar o Tiago agora, que é de EBU, e ele vai falar um pouquinho mais sobre as aplicações de motores. Obrigada, Kim. Muito bom, Kim, muito bom. Eu não sabia, eu sou jornalista de formação e eu não sabia que ia um geradorzinho lá no veículo de imprensa que fica na rua. Muito legal. Vai um verdinho nosso. Sensacional. Vamos lá, Ti, com você. Muito legal. Bom, pessoal, muito boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu estou vendo até bastante rostos novos aqui na conexão. Estou com saudade de vocês, né, de abraçar, eu gosto muito de abraçar, então saudade de vocês. Meu nome é Thiago Batschauer, eu sou responsável pela venda de motores na Cummins, principalmente para o segmento fora de estrada. O segmento fora de estrada é o resumo de agrícola, construção e industriais. Eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, né, qual a importância dos motores Cummins na pandemia. Nós já vimos uma excelente apresentação pela Kim. Existe sim um coração batendo dentro dos geradores, esse coração é Cummins. E agora vamos ver onde esse coração bate um pouco mais fora dos nossos geradores. E até antes vocês estão vendo bem minha tela, né? Que é a primeira vez que eu projeto aqui. Aqui é um pouquinho, aqui é um pouquinho do nosso portfólio, até para ressaltar, até para as pessoas novas, né, que estão vendo a apresentação. A gente ressalta toda a nossa capacidade chave. Isso é muito importante, pessoal. Toda vez que a gente for confrontado ou for participar de alguma reunião com algum cliente, nós temos que sempre reforçar a nossa liderança em tecnologia, a nossa confiabilidade global e também as parcerias que nós temos em inúmeros clientes. As nossas aplicações são divididas em estrada, que nós chamamos, em inglês é on-highway, que são caminhões pesados, médios, mercado automotivo leve e ônibus, e fora de estrada, que é chamado de off-highway, que está sob a minha gestão, que é agricultura, construção e industriais. O nosso portfólio para esse segmento é de 2,8 litros a 15 litros, de 74 HPs até 675 HPs. Eu não estou demonstrando aqui, pessoal, o segmento acima de 15 litros, ele pertence à unidade de negócios de PSBU, porém a Cummins possui motores até 95 litros, né? Eu, sinceramente, nunca vi um motor desse, deve ser gigantesco, eu nunca tive o prazer de ver um pessoalmente, espero um dia poder vê-lo. Falando dos segmentos, né, dos mercados que a gente atua, vocês vão ver um monte de círculos, todos esses, direta ou indiretamente, ajudam no momento de pandemia, desde caminhões pesados, médios, ônibus, máquinas de construção, enfim, temos aqui uma gama gigantesca de produtos que tem dentro deles um coração batendo, que é o motor Cummins. Porém, para que a gente faça uma reflexão, eu vou focar em um segmento, que é o segmento agrícola, porque aí a gente vai conseguir ver mais com detalhes como que a Cummins atua. E até, Fabi, como eu vou falar de agricultura e semana que vem vai ter a live de cozinha saudável, então já é um link aí para o pessoal. Tudo a ver, pessoal. O pessoal aproveitar e já começar a ver da onde que vem a cozinha saudável. Muito bom. Indo para a parte de agricultura, né, pessoal, tem essa frase aqui que ela é muito importante. Essa frase eu vi em algumas lives do segmento agrícola. Não lembro se ela foi do José Luiz Tejon, que é um repórter famoso no segmento, ou se foi de algum entrevistado dele, que comenta: não importa o que aconteça, o mundo precisará comer. Não poderá faltar comida de jeito nenhum. Então, a mensagem é: não importa se estamos em pandemia, não importa se haverá guerras, não importa o que seja.
temos que ter comida chegando. Então, como que a Camis atua nesse segmento? Aqui, de uma forma um pouco mais ilustrativa, eu coloquei um ciclo de como funciona o segmento de agricultura. Eu não vou focar essa meia-lua do lado esquerdo, porque é como se fosse um início, que tem um planejamento, compra de insumos e recebimento de insumos. O que eu quero focar é o lado direito do semicírculo, que nós temos várias fases, e aí eu vou detalhar para vocês, cada fase dessa, quais são os produtos que normalmente são usados e se eles têm os motores Camis. Começando então com a preparação de solo. Aqui a gente vê algumas imagens, normalmente a preparação de solo é feita por tratores. Essa é uma imagem do nosso cliente Pauni, na Argentina, puxando, né, um implemento agrícola que faz a preparação de solo, e ele está usando um motor 5,9 litros, e na foto aqui à direita vocês conseguem ver um terreno já preparado. À esquerda, vocês podem perguntar, puxa, mas uma máquina de construção na agricultura? Sim, verdade. Máquina de construção, 20% de todas as máquinas de construção vão para a agricultura, pela eficiência dela e se há necessidade de fazer um trabalho mais pesado. Para o plantio, eu vou pular o plantio porque atualmente a Camis não tem produtos, porém eu vou falar dos tratos culturais. Nesse segmento, pessoal, nós somos líderes. Nós temos mais de 40% desse mercado. Vocês conseguem ver algumas fotos. No canto esquerdo é o nosso cliente Jacto, que hoje é o nosso maior cliente. Essa é uma máquina, uma pulverizadora, com motor QSB 6.7. Do lado direito, ao lado da foto da Jacto, é a máquina da Kuhn. A Kuhn foi um projeto que nós ganhamos no ano passado. Ele tinha 100% motores do concorrente. Pela nossa persistência, ganhamos esse cliente. Na parte inferior, nós temos a Stara, que também é um cliente super importante para a Camis. E essa foto do lado direito, inferior, apesar de não estar na minha gestão de negócios, ela está na gestão de PSBU e quem cuida é o Vitor Ferreira, eu quis demonstrar porque é um dos mecanismos que são usados para o tratamento do solo, na parte de cultivo do solo. Então, aqui são parte de irrigação, chamados pivôs. Eles têm motores mecânicos, né, que não precisa ter emissões nesse caso, e são usados para isso. Quando entramos na parte da colheita, aí tem umas imagens bonitas aqui na parte da colheita, coloquei a imagem de um café, de uma plantação de café, pelo fato que a gente tem mais força no segmento de colheita de café. Vocês podem ver uma máquina da Jacto em uma plantação, uma colhedora de café. Logo abaixo da Jacto tem uma máquina da Indústrias Colombo. Esse projeto é um projeto liderado pelo nosso distribuidor DCB, foi uma conquista do time da DCB. Ele é uma colhedora de amendoim, não é de café, mas é uma máquina de colher. E do lado direito foi um recente lançamento que a gente fez junto com a Motormac no Rio Grande do Sul, um cliente da região, o cliente chama Oxbow, e é uma máquina também de colheita de cafés. E por fim, pessoal, nós temos aqui a parte de expedição. Aí já entra um pouco até o segmento on-highway, porque tudo que é plantado tem que ser distribuído. Então, aqui tem duas imagens, é o mesmo caminhão, só em formatos um pouco diferenciados, que é equipado, é um caminhão Volkswagen, equipado com o nosso motor ISL, que é o nosso motor 8,9 litros. Tá? Tem a versão dele sem acessórios para ser usado numa fazenda, e inferior direito já com alguns acessórios para proteção do caminhão. Em resumo, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Eu tinha, acho que 5 minutos, passei um pouquinho. Se não tiverem perguntas, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Tem uma aqui já, Ti. Opa, já mandei. O Gilberto está perguntando qual que é a porcentagem, né, do mercado agrícola para Cummins, né, para o nosso negócio aí de off-highway. Excelente pergunta. Se a gente pensar a Cummins como empresa como um todo, o mercado brasileiro, de toda a agricultura da Cummins, né, mundialmente falando, tudo que ela vende, só o Brasil representa 40%. Porque o mercado de agricultura para a Cummins, como a gente não tem um produto para trator, ele é muito baixo. Então, hoje a gente fala de menos de 2% na Cummins como um todo. Para o mercado brasileiro, para nós, para a CBL,
é mais que 50%, tá? Porque a gente está dividido entre os clientes on-highways, os clientes de construção e de agricultura, é mais ou menos 50%. Para a Camis, como corporação, o segmento agrícola é muito pequeno, pelo fato de não termos produtos, porém, o Brasil, nesse segmento, representa mais de 40%. Então, a importância do Brasil, da planta CBL, no mundo da Camis é muito importante. Mais alguma pergunta, Fabi? Legal. Bom, aí o pessoal tá pedindo aqui para mandar o material, depois Tá, legal. depois a gente fala, né? O Tá Rodrigo bom. Roque. Rodrigo, manda uma mensagem para mim, né? E aí eu faço essa ponte com o Thiago. Obrigada, Então, viu? tá bom. Então, Muito assim, bom. pessoal, mais uma vez agradeço, e como a Kim até passou a bola para mim, o coração não se faz sem as outras peças, né? Então, o coração precisa ter peças, precisa ter coisas para se montar. E para isso, pessoal, eu chamo a Mariana Marcondes para ela contar um pouquinho desse segmento de peças para nós. Mariana, a bola está contigo. Obrigada, Thiago. Eu só preciso aprender a parar o Você precisa parar de compartilhar para eu Pronto. começar. Isso, boa. Obrigada. Exato. Ok. Pessoal, já estão vendo minha tela? Sim? Já sim, Mari. Já, Mari. Então tá, pessoal. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre como as peças genuínas Camis, né, fazem parte desse grupo de produtos essenciais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, para contextualizar um pouquinho aqui para vocês, eu faço parte do time de New and Recon Parts Operations, especificamente do time de marketing de pós-vendas. Então, a gente faz todo o trabalho de vendas de peças para os product POs, né? Então, nós não fazemos a venda direta para os nossos clientes finais. Quem faz esse trabalho é o distribuidor Camis, a gente conta com toda a nossa rede autorizada. E então, nós aqui atuamos como facilitadores, a gente faz a estratégia de marketing. Então, quando vocês vejam marketing, não pensem só em marketing e comunicação, a gente faz toda a estratégia de praça, né? Quais são os canais de venda, quais os produtos que a gente vai vender nesse mercado de reposição, a que preço, promoção, aí sim a gente entra, né, com a parte de comunicação mesmo, e pessoas, né? Porque quem vendem as nossas peças são pessoas, então a gente precisa estar bem próximo aí de todos. Então, como eu falei, as nossas peças, né, aqui o time de New Recon Parts, a gente está falando das peças de motor, as peças aplicadas em geradores, então aí baterias, correias, e os produtos wholesale também para o aftermarket, que são as nossas turbinas, né? E o Thiago já mencionou aí os diversos segmentos, né, em que a Camis atua, em que nossos serviços são essenciais. Então, a gente tem o mercado marítimo, a gente tem mineração, a gente tem o automotivo, né, que é on-highway, construção industrial, agrícola. Então, são diversos segmentos mesmo em que a Camis atua e que nós atuamos com as nossas peças de reposição, né, no pós-vendas. Mas hoje, para falar sobre, exemplificar, né, como nossos produtos são essenciais, eu vou falar com vocês sobre um produto específico, que é o nosso motor remanufaturado, né, Cummins Recon, nosso long block, é um motor básico, tá? Ele não é um motor completo igual o que o Thiago apresentou para vocês. Então, para explicar primeiro o que é esse produto, né, que a Cummins oferece. Então, o motor, ele tem um ciclo de vida, né? Então, vamos falar de um motor on-highway, né, automotivo. Então, ele sai da concessionária, ele está ali na mão do primeiro proprietário, ele está no período que a gente chama de introdução. Passam os anos, esse motor, ele já, né, sai do período de garantia, ele já passa para as mãos aí do segundo proprietário, e esse motor também já começa a apresentar falhas, sinais de desgaste, que são naturais, né, com o tempo. E é um período que ele começa a consumir mais peças.
Então, nesse período, o cliente ele tem algumas opções, né? Ele precisa ou fazer a reforma desse motor ou substituir o motor dele, né? Porque ele já está atingindo o final da vida útil dele. Então, é aqui que o nosso motor básico remanufaturado entra em ação. E aqui, pessoal, a gente fala bastante de Cummins Recon e muitos, né, acho que o Recon remete a recondicionamento, né? E Recon, gente, não é recondicionamento. Recon é conceito de remanufatura. Em inglês, Remanufacture Concept. Então, Recon é a marca da linha de remanufaturados Cummins, tá? É muito importante a gente ter esse conceito em mente. E quando a gente fala, né, das diferenças entre remanufatura e recondicionamento, importante entender esses dois conceitos, porque quando o nosso cliente ele leva o motor dele, né, o veículo, em uma retífica, geralmente esse produto ele já apresenta defeitos, né? Essa retífica ela vai trabalhar na detecção do problema, ela vai fazer a desmontagem somente daqueles itens defeituosos, ela vai buscar restaurar, né, todas as peças e componentes que for possível, até para tornar mais econômico, né, mais econômico no curto prazo, né, para o cliente. E ela vai fazer a substituição somente daquelas peças com defeito. O que ela puder restaurar, recuperar, ela vai fazer. E aí é feita a remontagem do item recuperado e os testes, né, para esses motores são testes funcionais mesmo, com o caminhão rodando. E quando a gente fala de um processo de remanufatura, a gente não está falando de produtos defeituosos, a gente não está esperando esse motor chegar no período de obsolescência, né, já está nas últimas ali, e aí sim a gente aplica. Não, a ideia é realmente quando ele já começa, né, a apresentar sinais de que está se aproximando esse momento, a gente pega esse produto usado, né, é feita a desmontagem completa do motor e todo o motor ele passa por um processo muito criterioso de limpeza. Nós temos uma tecnologia aí de recuperação de peças, então a Recon no mundo inteiro ela tem engenheiros e tem processos muito robustos, né, de recuperação de peças. E o que é possível recuperar dentro das nossas especificações ainda, né, de engenharia, e o que não é substituído 100% por peças novas, e nós aplicamos aí peças genuínas Cummins. E aí é feita a remontagem completa do produto, e durante todo o processo ele passa por testes, né, de validação e aprovação. Então, assim, é importante a gente explicar, né, que são conceitos bem diferentes. E aqui eu queria também, assim como a Kim trouxe, o Thiago, cases de sucesso, né, da nossa rede de distribuição, do que está acontecendo aí no campo. Eu trouxe um caso aqui para vocês da Motormac, da empresa Transacácio. Então, é um cliente do distribuidor do segmento on-highway, que se dedica a transportes náuticos. Então, eles fazem transportes para estaleiros, principalmente transportes de embarcações de luxo. Eles têm uma frota aí de um pouco mais de 40 caminhões e eles têm aplicado nossos motores básicos da Recon, os motores remanufaturados e Euro 3. Tá? Então, durante esse período da pandemia, eles mudaram um pouquinho do perfil deles de atuação, né? Então, devido a essa, né, da conjuntura desse momento, eles fizeram o transporte de módulos hospitalares, né? Foram 289 módulos transportados. Isso significa 291 leitos que puderam ser montados, tá? Durante esse período, foram 105 dias que eles estiveram realizando esse trabalho, foram mais de 200 mil quilômetros percorridos em todo o Brasil. Então, é uma empresa de Santa Catarina, mas esses hospitais estavam espalhados pelo Brasil, né? E mais de 5.600 metros quadrados de obra, né, que foram entregues. Então, realmente, assim, foi um trabalho muito bacana deles e está aqui o resultado, né? 5 hospitais em 4 estados.
Então, muito bacana o trabalho aí que a Transacácio realizou. E aí, voltando, né, à importância, né, desse produto remanufaturado, Cummins, onde que ele entra, né, nisso tudo. Eu expliquei para vocês a diferença, né, do processo de remanufatura com o processo de recondicionamento. Quando a gente fala de um processo de recondicionamento numa retífica, é um processo aí que leva de 10 a 20 dias, né? Mas o nosso cliente, ele não pode ficar com o veículo dele parado. E esses motores remanufaturados, nós temos eles à pronta entrega. E para instalar no veículo do cliente são cerca de 2 dias. Então, o motor remanufaturado assegura que o downtime, né, esse tempo com o veículo parado, seja menor para os nossos clientes. E esses nossos clientes, como a Transacácio, eles contam com os profissionais da rede Cummins, né, super capacitados em todo o Brasil. Ele conta com suporte técnico e garantia nacional. Então, se eles tivessem feito a reforma desse motor, o recondicionamento em uma retífica em Santa Catarina, imagina ele no Acre, né, em Roraima, parando com algum defeito. Ele teria que acionar alguma oficina local e ele não contaria com esse suporte técnico Cummins e com essa garantia que a gente tem, né? Ele não tem essa mesma garantia com o produto recondicionado. Eu também já comentei com vocês, né? Mas assim, nossos motores básicos, eles são atualizados conforme as especificações técnicas de fábrica, então ele já conta com todas as atualizações de engenharia. O cliente conta com a confiabilidade da Cummins e algo muito bacana é que o cliente pode dar esses motores, eles são vendidos à base de troca. Então, ele pode entregar o motor dele e usar isso como parte do pagamento, né? O que fica, viabiliza economicamente, né, também essa troca. Então, é um produto bastante aceito no mercado, né, e principalmente por essa questão do downtime, ele é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né. Então, eu não sei se tem perguntas, eu estou vendo aqui várias perguntas pipocando. Eu acho que o pessoal ficou espantado, como eu fiquei, né? Como que existe essa cadeia até se chegar, por exemplo, em 5 hospitais de campanha, né? A gente realmente não faz ideia, e o que é muito bacana. O Gilberto está perguntando, Mari, é bem específico, né? Se existe aumento de venda quando o dólar está alto, né? Por conta aí do mercado que a gente também está sofrendo um pouquinho economicamente. Certo. Então, para o negócio de peças, quando a gente olha assim, durante os 3 primeiros meses de pandemia, né, vamos falar de março, abril e maio, a gente viu uma queda nas vendas, né? Então, a gente viu que o mercado retraiu, os nossos clientes, principalmente as revendas, as concessionárias, ajustaram o estoque deles. Então, se eles estavam mantendo estoque para 45, 60 dias, reduziram isso para 30, 15 dias, né, preocupados bastante aí com a questão de caixa, gestão de caixa. E então a gente viu essa movimentação, mas em junho o mercado já demonstrou uma recuperação. Então hoje as nossas vendas estão assim a nível pré-Covid e no acumulado do ano a gente está crescendo, né, em 2 dígitos aí, com relação ao ano passado. Então, o mercado de reposição de peças, ele, né, continua forte, ele mostra um crescimento esse ano. E com relação ao efeito do dólar, a gente viu também um aumento, sim, pela procura de peças genuínas. Por quê? Aqui, como eu falei para vocês, né, nós cuidamos dos 5 P de marketing, né, em marketing de NRP. E um deles é preço. E os nossos preços, eles passam por uma pesquisa de mercado, né? Nós temos o que chamamos de market-based price. São preços adequados, né, ao mercado para que a gente possa ser competitivo. Então, enquanto nós tivemos aí uma desvalorização, né, da nossa moeda de cerca de 40%, né, acho que chegou ao máximo de 38% esse ano, nós não repassamos esse custo, né, para o cliente. Hoje, cerca de 60% do que a gente vende é de peças importadas.
Então, nós sofremos sim, como Cummins, um impacto no nosso custo em função da desvalorização do real frente ao dólar, mas nós não repassamos isso integralmente para o mercado, o que garantiu aí a nossa competitividade, né? E que as vendas continuassem aí no Com mercado. certeza. Mari, tem uma outra pergunta aqui do Paulo, né? Você comentou ali do ciclo do motor, né? Que existe um foco bastante ali no período de 5 a 10 anos, quando o motor começa aí a apresentar um desgaste de uso. E o Paulo está perguntando em que momento esse motor pode não ser remanufaturado ou quando isso não é mais viável. Então, o motor remanufaturado, o que acontece? Quando o cliente ele vai na nossa rede autorizada, esse motor ele passa por uma inspeção, né? Então, assim, se ele tiver sinais visíveis, então um bloco rachado, né, um cabeçote ali trincado, tem um critério de aceitação desse caso. Então, realmente o cliente ele tem que ir até um autorizado Cummins, um distribuidor, e fazer essa avaliação para que ele possa identificar se ele pode utilizar o motor dele à base de troca ou não. E só um ponto, ele não vai esperar o motor que ele está entregando passar por esse processo, tá? Ele usa o motor dele como uma forma de pagamento, mas a gente já tem outro já remanufaturado à pronta entrega, e é esse que ele está comprando que vai ser aplicado no veículo, no equipamento dele. Legal. Obrigada, Mari. Obrigada. Bom, tem mais alguma dúvida ou já posso passar para... Acho que passamos a bola aí pro Marcos, né? E outras dúvidas a gente responde no final. Isso mesmo, tá bom. Bom, pessoal, agradeço a vocês pela atenção e, como vocês viram, né, as nossas peças de reposição, elas são fundamentais para o funcionamento de diversos equipamentos, veículos, são essenciais nesse período de pandemia. E, como eu falei, quem faz, né, a venda mesmo desses produtos no mercado são os nossos distribuidores, então agora eu passo a palavra para o Marcos para apresentar o distribuidor. Obrigado, Mari. Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Uma alegria ter a oportunidade de falar um pouquinho mais da distribuidora para todos vocês. Somando aquele coração daquele motor que chegou, somado também com o gerador que a Kim nos apresentou, e todos esses componentes aplicados pela Mari aqui em peças, a distribuidora é que vai fazer essa ponte, vai fazer esse direcionamento diretamente para os clientes. Então, a distribuidora é a frente, né? É a forma com que a Cummins se expõe aos seus clientes, obviamente não só suportando em termos de vendas, mas também suportando em termos de serviços. E a rede de distribuição da Cummins no Brasil, além de ser muito bem treinada, equalizada, ela tem ampla cobertura em todo o país. Nós nos somamos a mais 5 distribuidores, cobrindo todos os estados, mantendo o mesmo nível de qualidade de atendimento, o mesmo nível de prestação de serviço, e um ponto importante é estamos cada vez mais próximos dos nossos clientes. Por isso, cada um dos distribuidores tem suas filiais posicionadas estrategicamente para estar mais, obviamente, não só próximo, mas também um menor tempo de atendimento a seus clientes, não só em nível de serviço, mas também em nível de estoque. Isso faz com que nós, Rede Cummins, sejamos também uma das redes mais fortes, contemplando em termos de estrutura e também de competência técnica. Então, aí eu me somo com mais 5 distribuidores, somos em 6 aí, ampliando a cobertura e a participação da Cummins em todo o país. E falando um pouquinho mais sobre a DCB, nós cobrimos aí 7 estados. Dentre esses estados que estão sob nossa responsabilidade, nós temos nossas filiais também estrategicamente posicionadas com estoque, material, obviamente, humano, com os nossos técnicos amplamente qualificados, para dar suporte a, obviamente, mercados estratégicos que nós temos. E um ponto importante, o país de dimensão continental como o Brasil, nós temos regiões
com amplas especialidades. Isso faz com que cada uma das nossas filiais tenham também uma especialidade, ou seja, tenha uma adequação à região onde ela está suportando. E isso atuamos não só no segmento automotivo, segmento marítimo, hospitais, data centers, como colocados anteriormente pelos nossos companheiros, segmento industrial, de construção e agrícola. Então, toda essa soma faz com que nós, Rede Cummins, sejamos aí uma rede extremamente capacitada. Do ponto de vista de motores, atuamos com toda a gama de motores, on-highway e off-highway, e aí eu convido também o Thiago para conhecer esse motor de 95 litros que nós já temos ele aqui no país, está em processo aí de instalação nos próximos dias, temos 4 máquinas aí já em processo de configuração, e são, obviamente, uma das expertises da distribuição, a capacidade não só de fazer a gestão de todos os produtos, mas também a aplicação, suporte técnico adequado em diferentes segmentos, seja on-highway, seja off-highway, e aí eu entro também no segmento que a DCB tem amplo conhecimento aí através das filiais do Rio de Janeiro e de Macaé, que é o segmento também offshore. Então, onde nós atuamos não só em motores para embarcações, não só para propulsão, mas também motores auxiliares, e juntamente também suportando algumas plataformas de petróleo, onde a gente tem interação dos nossos técnicos dentro das plataformas. Então, esse é um aspecto também importante para todos conhecerem que, por um país de dimensões como o nosso, e também, né, circundado aí por rios, mares aí, a gente também tem essa participação importante no segmento marítimo, que traz também para a Cummins aproximação também na produção de petróleo e de componentes estratégicos. Do ponto de vista de geradores, atuamos com toda a gama de geradores. Então, a gente tem competência técnica para fazer, obviamente, a solução conforme o cliente impõe seus requisitos para a distribuição. Então, avaliamos, suportamos o cliente do ponto de vista de entendimento técnico. Por isso, nós temos dentro da distribuidora um time de engenharia com alto conhecimento sobre não só o equipamento, onde somos os especialistas, mas também a forma com que nós devemos fazer a instalação, a adequação, e vocês viram pelas fotos também compartilhadas pela Kim, a qualidade da instalação que todos os distribuidores são capazes hoje de fazer uma execução, uma instalação realmente não só bonita, mas efetiva em termos técnicos, tanto para as aplicações stand-by, prime e contínuo, e uma solução diferenciada também em termos de peças. E aí entra, obviamente, um dos critérios que nós temos no pós-venda da distribuição, que é a capacidade de entendimento dos respectivos mercados, com um estoque adequado, para que a gente tenha prontidão nas entregas, capacidade de suportar os clientes nos momentos críticos, em termos de uma entrega rápida e a um custo ajustado, conforme a Mariana comentou, em cima das estratégias de preço. Então, a distribuição trabalha com os componentes genuínos, somos 100% Cummins, vendemos somente peças genuínas Cummins, onde os nossos clientes, ao entrarem em contato com a distribuição, terão, com certeza, o melhor componente pela melhor performance que seu equipamento precisa. Ponto de vista de componentes estratégicos, trabalhamos com a linha de turbos Roset, não só para a gama de motores Cummins, mas também para todas as aplicações que a Roset tem o suporte. Peças genuínas, que é o nosso principal mercado de atuação, junto aos nossos distribuidores. Componentes Recon, como a Mariana comentou. Também temos a interação com uma linha importante de produtos, que é a Flitiger, e atuamos ativamente não só no mercado de produtos Cummins, mas também na sua gama adicional de produtos e aplicações para motores não Cummins, mas o reconhecimento do produto Flitiger por ser um componente genuíno Cummins fortalece a nossa presença também. Seguimos também com componentes como a Valvoline, na distribuição do óleo referência a Cummins, e todo o segmento de pós-tratamento vinculado aos itens da CS, que nos colocam também à frente também em termos de qualidade e principalmente rápido atendimento aos nossos parceiros. Tudo isso mostrando em termos de
confiabilidade e durabilidade. E onde a gente tem uma diferenciação nesse período de pandemia, é onde a gente realmente tem um engajamento da nossa estrutura em termos de ações sobre situações essenciais, vamos dizer assim, na parte de serviços. E a parte de serviços, onde a gente tem um bom reconhecimento pelos nossos clientes, principalmente pela competência e qualidade dos nossos técnicos e eletrotécnicos, que são treinados pela fábrica, recebem, obviamente, uma carga de informação que geram a eles uma diferenciação no mercado em relação a outros técnicos de concorrentes, e, obviamente, a mesma atenção que nós damos a um componente original, ou seja, nós colocamos ao cliente um nível de reparo que o equipamento dele sempre vai estar na melhor condição, baseado ao equipamento genuíno, equipamento original. Então, todo esse processo é feito pelos nossos técnicos. Temos dentro das nossas filiais oficinas com todo o ferramental homologado e validado pela Camis. Isso faz com que nós não utilizemos o conceito da gambiarra, então fazemos o certo, sempre certo, e o atendimento em campo pelo nosso time. Então, nossos técnicos estão aí por todo o Brasil, obviamente, atendendo os nossos clientes, seguindo os devidos procedimentos e utilizamos muito os nossos contratos de manutenção, né, e as nossas soluções de pós-venda. Os contratos de manutenção é que dão uma garantia extra para o cliente, né, em termos de rápido atendimento, em termos de uma ação já assertiva, uma vez chamada pelos nossos clientes, a um custo bastante competitivo. Então, tudo isso faz com que a nossa aproximação aos clientes, através do nosso departamento estratégico que nós falamos, que é a parte de serviços, foque gradativamente na manutenção da melhor condição de trabalho para os grupos geradores e também para os motores. E aí nós temos... pode falar. Você comentou aí de atendimento em campo e tem uma perguntinha aqui do Gilberto, o quanto que esse trabalho, principalmente por conta do distanciamento, isolamento social, foi afetado durante esse período? Olha, nós tivemos, em algumas situações, a manutenção ativa, como hospitais, situações críticas, porém, em nenhum momento houve ruptura de atendimento. Nossos técnicos receberam todos os equipamentos de proteção adequados para que conseguissem fazer o seu atendimento, a sua prestação de serviço, e em nenhum momento nós tivemos ruptura, ou seja, deixamos de fazer algum atendimento, uma vez que, por serem atendimentos a situações com certa essencialidade às atividades, nós não podíamos deixar esses clientes, por exemplo, com a possibilidade de algum risco. Então, como nós vendemos uma prontidão, o gerador está disponível 100% no momento que for requisitado, nós mantivemos, obviamente, os atendimentos, certo? Um ponto importante também, em termos de entrega, nós temos um departamento de engenharia de geradores bastante importante do ponto de vista de não só de conhecimento técnico, mas de concepção de projetos. Então, nós fazemos, uma vez solicitado pelo cliente, a gestão completa da solicitação dele, o conceito, né, que a gente fala de turnkey, entregar para o cliente a operação funcionando, porque nós somos especializados em fazer esse processo. Então, entregamos a solução completa, ativa, literalmente como a gente, quando chega, quem faz aí uma aquisição de um veículo, entregamos efetivamente a chave na mão do cliente. Isso, obviamente, nosso time de engenharia focado, especializado nesse ponto, e, obviamente, não focamos apenas em um projeto, focamos na necessidade do cliente, e isso é feito por todos os distribuidores Camis no Brasil. E a fábrica proporciona, obviamente, treinamentos e uma evolução aí de treinamentos ativamente. Por último, a nossa equipe aqui de suporte, obviamente, a gente trabalha com atendimento ao cliente, a gente, obviamente, tem um time de engenharia que dá suporte a campo, não só na parte de aplicação, mas também todas as análises, toda vez que um cliente ou um parceiro tem uma dificuldade técnica, o nosso time está focado em trazer soluções e buscar, obviamente, a melhor condição de trabalho, onde a gente trabalha efetivamente para esses clientes
uma solução rápida e muitas vezes com a própria presença deles em campo. E aí nós temos também planejamento e logística, que enxerga as nossas demandas de mercado, toda uma excelência em termos de funcional, que dá suporte a todas as filiais, né? E é uma atuação a nível nacional por cada um dos distribuidores. Os nossos consultores são treinados aí pela Universidade de Campos, recebem o que há de mais atualizado em termos de conhecimento e, obviamente, o que a gente também vende, o suporte em garantia, onde a garantia do nosso produto faz parte do pacote de vendas. Tudo isso, obviamente, casos já foram mostrados, nós temos atuação em data center, jornalismo, como foi mostrado, também com algumas aplicações, toda a parte de conexão em telefonia, onde nós temos parceiros estratégicos, hospitais, supermercados, transportes, a indústria farmacêutica, que atuamos ativamente também com os nossos grupos geradores, o agronegócio, como mostrado também pelo Tiago, parte de transporte e hotéis, onde nós hospedamos aí médicos. Então, obviamente, tudo isso para que a gente consiga ter um nível de proteção adequado em termos de pandemia, buscando sempre fazer o melhor para os nossos clientes, e aí uma imagem aí de toda a nossa estrutura, todos os nossos técnicos em execução aí, mão na massa, literalmente, mostrando para vocês aí o tamanho aí dos nossos esforços para trazer, obviamente, aos nossos clientes a melhor percepção. Então, tudo isso aí a gente acaba trazendo para vocês, mostrando um pouquinho mais sobre a DCB, né, e a nossa atuação como um todo. Muito bom, Marcos. Obrigada. Eu acho que isso, né, acalma aí o nosso coração de não saber muito bem como que as coisas vão aí até, né, pela frente. A gente é muita incerteza, mas isso com certeza acalma aí o nosso coração e nos enche de orgulho, porque a gente sabe que em vários serviços e locais que são essenciais nesse momento, tem ali um pedacinho do nosso trabalho, seja aí da pessoa que está na ponta, na fábrica, ou seja, o pessoal administrativo que está, né, ali nos bastidores suportando a fábrica. Então, queria agradecer Kim, Mari, Tiago, Marcos, a Claudinha também deu um grande apoio para a gente, a Gabi. Obrigada por tudo, pessoal. Acho que todo mundo ficou super empolgado e orgulhoso, né? Vou contar aqui para minha família que a gente fez vários hospitais, a gente ajudou em um monte de serviços e isso é muito legal. Então, queria agradecer a todo mundo que participou. A gente passou um pouquinho do tempo, mas nem pareceu e estava super interessante. Então, acompanhem aí as próximas lives, né? A gente vai falar mais sobre a nossa atuação no Brasil e no mundo. E obrigada, gente. Fiquem bem, fiquem em segurança e até a próxima. Valeu. Obrigado. Bom, tchau, pessoal. Respondam a pesquisa. Respondam a pesquisa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, apresentadores. Arrasaram.